Fala pessoal, nessa aula vamos configurar o SWC Loader. Quando a gente trabalha com Webpack, se a gente utiliza somente o JavaScript, sem o TypeScript, a gente pode utilizar o Babel Loader. Quando a gente trabalha com TypeScript, o mais comum que você vai ver é utilizar o TS Loader. E tem um loader de última geração, que é o mais performático e que o Next.js utiliza no seu ecossistema, inclusive para poder lidar com os testes de forma mais rápida e otimizada, que é o SWC Loader. Ele é feito em Rust, então é ultra rápido, seguro e confiável. E hoje eu vou mostrar para vocês como configurar ele aqui para rodar perfeito. Aqui é a última configuração que a gente fez do Webpack. E agora a gente pode configurar ele de fato. Vamos começar instalando, sempre com dependência de desenvolvimento, porque a gente vai utilizar ele com o Webpack. Então eu vou colocar aqui arned-d para instalar com desenvolvimento. E vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa instalar é o core dele. O ecossistema dele é bem completo, permite a gente poder trabalhar até com o WebAssembly. Então, a gente, além de instalar isso aqui para poder lidar com a CLI dele, a gente vai instalar na sequência o SWC Loader. E uma coisa interessante que eu queria falar aqui também é sobre a parte dos testes. Quando a gente for configurar o Jest, a gente vai utilizar uma lib também específica dele para poder lidar com os testes. Os testes geralmente rodam bem mais rápido com a lib, que é o swc/jest. Então a gente vai utilizar ele quando for configurar o Jest. Aqui a gente já pode instalar arned-d. E aqui a gente vai instalar de fato o que a gente vai precisar. Por isso que eu estou colocando separado e não instalei tudo junto. A gente vai precisar agora de fato do SWC Loader. E uma característica interessante dele, a gente pode ganhar performance por vários aspectos. Primeiro, ele vai, por exemplo, compilar o nosso código em vez do próprio TypeScript diretamente. A gente vai poder utilizar o recurso dele para minificação. Então, ele é várias vezes mais rápido do que o Tesser, que a gente usa para minificar o HTML, por exemplo. Então, vamos para a nossa configuração. Se a gente olhar aqui o que já tem feito, a gente só configurou aqui em Rules, Module, parcialmente a configuração do loader que a gente vai utilizar. Então só definimos que vamos trabalhar com TypeScript no nosso boilerplate. A gente vai estar reconhecendo arquivos aqui TS ou TSX. Vamos excluir a pasta Node Modules, porque a gente não vai usar ela para esse fim. Temos o use, que é onde a gente vai fazer as configurações. Então aqui a gente pode instalar, configurar o nosso loader. Até aqui já dá sugestão de Babel Loader. A gente pode colocar aqui agora o plugin que a gente acabou de instalar, o SWC Loader. E importantíssimo que é colocar as seguintes configurações. Eu vou colocar aqui agora na sequência. Então não omita nenhuma porque poderá não funcionar. Então aqui primeiramente vamos precisar configurar as nossas options. Eu vou separar aqui. Depois dos loads, vamos configurar as options. A primeira opção que vai precisar colocar é o parse map. Vamos habilitar ela como true. No caso dele, como ele vai lidar fazendo o papel do próprio TypeScript, com a compilação dos arquivos, a gente já colocou aquelas configurações no tsconfig de isolate modules, ele vai fazer isso para a gente, vai precisar do parse map, para poder reconhecer os mapas de origem dos arquivos e fazer tudo funcionar corretamente. A gente vai precisar configurar essa outra parte, o JSC, e dentro dessa chave aqui, essas configurações você pode olhar na própria documentação lá do SWC. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a documentação.
e lá a gente vai poder ver várias configurações. Por exemplo, se você não estiver utilizando React, se for utilizar o Preact ou JavaScript puro, se quiser trabalhar com WebAssembly, então vai ter tudo lá. Vamos fazer a próxima configuração. Vamos ter que definir o parser, que a gente vai lidar com o TypeScript. A gente vai ter que especificar a sintaxe. E a gente vai definir que a gente está utilizando aqui o TypeScript. Definido, a gente coloca aqui que a gente vai utilizar o TSX, é importante por isso. Além dessa configuração, a gente vai definir o nosso target, porque ele vai fazer a compilação para a gente do TypeScript para o JavaScript. Vou definir que eu quero o S-Module 2021. Você pode o ECMAScript, aliás, e você pode escolher aí de acordo com o que você tinha configurado no testconfig. Definido o target, vamos especificar um minify, porque é um dos recursos mais interessantes dele. A gente vai utilizar aqui a propriedade compress. A gente vai querer fazer a compressão dos nossos arquivos. E para não atrasar o nosso modo de desenvolvimento, a gente vai querer fazer essa compressão somente quando for fazer o bundle de produção. Em desenvolvimento, não. Então a gente vai criar uma variável de ambiente e vai definir isso. Então vamos colocar aqui fora das configurações. Já vou aproveitar e criar duas variáveis de ambiente. Eu gosto de definir uma para dev e outra para prod, porque apesar de dar para fazer uma negação, não fica explícito. Fica assim definindo para cada ambiente fica mais legível. Então vou criar uma para development. E aqui a gente isDevelopment, né? Uma boa prática aqui a gente, quando tem um booleano, começar sempre com o is, e depois a gente vai definir. Vamos acessar as variáveis de ambiente que a gente já criou. Aqui não vai ser node-env, vai ser environment. Definido, a gente pode especificar aqui que eu quero que seja igual a dev, e aqui a gente configurou nossa variável de ambiente. Então a gente vai especificar quando for dev, e a gente pode, eu vou duplicar aqui, vamos definir agora quando for produção. Is production. E agora é só mudar aqui para o prefixo que a gente colocou aqui. Só uma correção que aqui em prod faltou alterar. Aqui não vai ser dev, vai ser, vou chamar aqui de PRD, por exemplo. E esse valor a gente coloca aqui. Definidas as variáveis de ambiente. Podemos voltar aqui para as configurações. Então a gente só quer fazer essa compressão caso o nosso modo seja o desenvolvimento. Então is production. Outra configuração também que é importante definir é as transformações que a gente vai utilizar no código. Então vou chamar aqui de transform. Dessas configurações, é importante para o nosso tipo de projeto, que é com React, é definir para o React a configuração de runtime, que a gente vai definir como automático, para não precisar preocupar com nada, vai rodar tudo certinho. Então vamos definir aqui como automatic. E a gente vai configurar um recurso aqui importante na próxima aula, que é o fast refresh do React. Então a gente já deixa habilitado aqui a chave, que vai ser refresh. A gente vai habilitar esse recurso e a gente só quer habilitar isso em desenvolvimento, porque quando eu alterar o código, eu quero que ele faça uma alteração também na tela automaticamente. Então eu só vou querer esse tipo de coisa em modo desenvolvimento. Então por isso que eu criei essa segunda variável de ambiente. Feito essa configuração, a gente pode definir
o Minify, que a gente vai querer utilizar no mesmo nível do JSC. Então aqui tem uma linha para guiar. Eu posso definir o meu Minify. E aqui eu vou utilizar toda a performance do loader, do SWC Loader, em vez de utilizar, por exemplo, o Tercer para poder fazer esse tipo de minificação. Então é bem mais eficiente. Definidas essas configurações, a gente pode já agora partir para a configuração do Fast Refresh do React. Então, por essa aula, essa configuração que eu queria mostrar. A gente pode ganhar muito em performance geral da aplicação. Então, independente do projeto crescer muito, a gente vai ter um início de servidor a frio quase que instantâneo, vai ter um tempo de build baixíssimo. Então, a gente vai ter uma performance geral da aplicação para rodar os testes, por exemplo. Vai ser igual ou mais, e muitas das vezes mais rápido do que o próprio Next.js, que já é bem otimizado. Até porque aqui a gente não vai rodar o tanto de recurso que o Next tem, por exemplo, para lidar com SSR e vários features que ele traz, igual a otimização de imagem, etc. Então aqui a gente vai ter uma performance altíssima, não vai perder em nada, por exemplo, para o Vite.js, e isso ainda vai melhorar bastante quando surgir aqui, sair do modo experimental o plugin do Lazy Compilation do Webpack. E aí a gente carregará a aplicação conforme a gente acessar a rota, vai carregar aquele módulo específico sob demanda. Então vai ficar ainda mais performático. Por essa aula é só, espero que tenham gostado e até a próxima.